Então, só para a gente recordar, a gente tinha feito uma faculdade, essa faculdade ela tinha cursos, né? A gente inicialmente tinha feito uma faculdade, vou até abrir aqui só para a gente lembrar. Faculdade, então esse daqui a gente tinha feito essa faculdade, e essa faculdade ela poderia ter até 3 cursos, né? A gente viu que se a gente não instanciasse tudo no construtor, a gente teria que instanciar em algum determinado momento, né? Teria que fazer isso daí de alguma forma. E se isso daqui fosse dessa forma realmente, sem a instanciação no construtor, a gente teria todos os objetos como null e a gente poderia fazer algo do tipo só imprimir os cursos que a gente inseriu. O único problema é que a gente não sabe, né? A gente teria que escolher no que a gente iria inserir, se a gente inserir no curso 1, no curso 2 ou no curso 3. Para tanto, né, a gente começou a pensar e discutir que essa estrutura de ter vários atributos declarados e podendo não ser utilizados era meio estranha, né? Já que ela é meio estranha, então eu acho bacana a ideia da gente pensar com muito carinho e trabalhar com uma classe que representa agora os cursos através de um array. Eu acho que essa representação de cursos através de um array é muito importante para a gente. E eu acho que facilita muito a vida para lidar e manipular. Então, o que a gente fez até agora, né? Primeira coisa foi, a gente criou aqui um array de cursos. E o nosso array de cursos, a gente colocou ele como privado. E por que a gente colocou ele como privado? Para que a gente pudesse manipular ele de uma forma mais abstrata para o usuário. Para o usuário final, quem for utilizar a classe faculdade array, criar um objeto a partir dela, não descobrir, não entender, não imaginar que a gente está usando um array por baixo dos panos. Tanto é que a gente fez aqui um construtor que passa a quantidade de cursos que a gente tem. Beleza, ele vai criar todos os cursos. Legal, bonitinho, cria o array de cursos. Legal, bonito. E aí a gente tem um método chamado ADD curso. A gente não tem mais 7 cursos, né? Então a gente não seta mais um curso, a gente adiciona. Então a gente fez agora o método que adiciona cursos. E a gente vai adicionar quantos cursos a gente quiser, desde que ele respeite a regra de não passar da quantidade de cursos que a gente tinha, né? Então, não passando da quantidade de cursos que a gente tinha, pode mandar bala, pode ser tranquilo aí, vai com tudo que vai dar certo. Então, a nossa ideia era essa. Só que até o momento a gente trabalhou em cima da ideia de adicionar um curso. Então, eu estou adicionando cursos. Se eu estou adicionando na posição 1, na posição 2, na última posição do array, não quero nem saber. Ele simplesmente está adicionando cursos no nosso conjunto de dados aqui. Obviamente, a gente está utilizando a estrutura mais rígida que a gente tem, né, que é o array. Então, vai dar mais trabalho do que se a gente fizesse com outras estruturas. Mas o objetivo é a gente trabalhar um pouco com base no que a gente já tem, né, as possibilidades de criação e utilização. Já que a gente já fez um ADD curso, vamos fazer aí um remove para curso também, né? Vamos remover um curso. E aí, vamos imaginar o seguinte: vou criar aqui então um public. Não sei se vai ter retorno ou não vai ter, por enquanto vou deixar em aberto. Remove cursos. Remove curso. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos criar essa estrutura aqui para fazer alguma coisa. Eu queria pensar junto com vocês as possibilidades, né? Eu poderia, por exemplo, pensar assim: bom, eu quero remover cursos. Como que eu posso remover um curso? A lógica mais fácil para a gente remover, na minha opinião, é você remover o último inserido. Remover o último inserido é sempre uma ideia muito bacana. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um array. Então, a gente está trabalhando com um array e com um apontador, com um índice, né? Com uma flag, como alguém queira, como qualquer um que quiser mencionar de outra forma. São os apontadores. Então, imaginando aqui, ó, eu tenho um array com 4 elementos, 4 cursos. Eu vou, adiciono o primeiro, o meu apontador está para cá, né? Eu adiciono o segundo, adicionei o primeiro, o apontador passa para cá. Adicionei o segundo, o apontador passa para cá. Adicionei o terceiro, o apontador passa para cá.
Isso daí é interessante porque na hora que eu tentar remover e ele tirar o último elemento do meu array, ele vai fazer com que esse cara deixe de existir. E eu posso voltar para isso daqui. Eu posso fazer -1. Então, se eu remover sempre do final para o início, para a gente é mais fácil, porque eu não preciso pensar em ter buracos no meu array, né? Porque se eu tiro do meio do array, vai ficar um buracão lá no meio, né? Então, imaginando, se você está aqui com 4 elementos, eu arranco esse daqui, eu vou ficar com um buraquinho aqui no meio. E não é isso que eu tô interessado que aconteça. Eu gostaria que ficasse todo mundo reunido juntinho, porque a minha variável ela não está achando onde tem uma posição vazia. Ela é um apontador que vai indicando aonde eu devo de inserir. E ele está sequencial. Então, se eu apagar do meio, vai ficar um buraco no meio do meu array. E eu não quero isso daí. Então, eu vou fazer esse remove para tirar do final. Eu vou colocar aqui um comentário só para a gente saber. Remove do final. Para a gente saber que a gente vai remover do final do array. Então, vamos seguir agora pensando. O que eu preciso fazer quando eu remover do final do array? Primeira coisa, eu preciso remover, né? Então, eu preciso remover o último elemento. Como que eu posso apagar o último elemento do array? Bem, apagar parece que assim, não tem um ponto remove, ponto alguma coisa. Ficou estranho, né? Não ficou tão simples como a gente imaginava. Ou ficou? Bem, quando eu declaro, né, um array e eu não instancio suas posições, elas estão null. Então, se eu deixar aquele valor inicial igual a null, eu acho que é interessante. Eu acho que se eu deixar igual a null, vai ficar bem bacana. Imaginando, então, a ideia, eu vou deixar esse cara nulo. Vou pegar e deixar a última posição nula. Mas a última posição que eu tenho está apontando para onde, na verdade, né? Ela está apontando para a próxima, porque é mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui casinhas, né? Para representar as posições dos nossos cursos. Imaginando que eu tenho aqui 4 cursos. Quando eu crio o meu array de cursos, então criei o meu array de cursos, ele está nesse formato aqui, ele tem 4 elementos ali dentro. Quando eu começo, eu crio a quantidade é igual a 0. Então, quantidade é igual a 0. Ou seja, a quantidade está igual a 0. Então, a quantidade aqui está igual a 0. Ou seja, esse cara está apontando aqui, né? Ele está apontando para cá. Então, ele está apontando justamente para esse cara daqui. Esse daqui é meu apontador, que é o quantidade. Está apontando aqui na posição 0. Eu insiro alguém. Eu venho aqui e coloco algum valor aqui. Então, eu peguei e coloquei um determinado curso aqui. Então, fui lá e coloquei um curso dentro. Ele vai incrementar esse cara para 1. E aí, esse cara daqui, ele vai vir e apontar para cá. E aí, beleza. Se eu for remover, eu não posso remover quem está na posição 1, porque na posição 1 não tem ninguém. Eu tenho que remover quem que está na posição -1, correto? Faz sentido? Então, eu tenho que remover não quem está aqui, mas quem está nessa referência -1, ou seja, o anterior. E aí, fecha aí tranquilo. Então, eu vou fazer essa ideia. Eu quero pensar dessa forma. Para remover, eu vou remover de quem tiver antes. Então, eu tenho uma variável, um atributo chamado quantidade de cursos. Ele vai ser decrementado. Eu estou tirando uma posição dele, porque eu vou remover um elemento dele. E aí, agora, eu vou atribuir null para essa posição do meu array. Então, this.cursos, que está apontando para a minha variável aqui, quantidade de cursos, eu vou atribuir null para ela. Estou dizendo, então, que aqui, efetivamente, estou apagando a referência. Se eu apago a referência, eu estou apagando o objeto que estava aqui. Legal, acabei de apagar o objeto que estava naquela posição. Eu atribuí null para ela, ele apagou a referência do objeto. Legal, perfeito. Só isso daí?
Bem, parece que é bem simples, né? Eu consigo fazer isso daí rapidamente. Então, o remove, eu posso devolver void aqui? Poderia, né? Não teria problema nenhum. Poderia fazer ele retornar um void. Ou, se você quiser, a gente pode devolver o curso que está sendo removido, para você saber quem que foi removido. Se você quiser tratar isso daí, olha, não era para remover esse, adicionar novamente, é possível. Então, ao invés de não devolver nada, eu vou devolver aqui curso. Então, eu vou fazer isso, eu vou devolver curso para que a gente possa trabalhar tranquilo, né? Só para não ter problema. Então, aqui, curso, curso removido ou apagado, né? Vai ser igual a exatamente essa posição daqui. Eu vou pegar essa posição e jogar para cá, ó. Então, eu estou guardando ele. Só para não ter problemas de acentuação depois. Estou apagando o curso, né? Estou salvando o curso que será apagado. Por quê? Porque eu quero retornar ele, dar um return num curso, né? E aí eu posso retornar curso removido. E aí eu devolvo meu curso removido. E aí ficou legal. Só que isso daí tá bacana? Tá, olha, isso aqui tá perfeito, tá muito top. A não ser, a não ser se eu tiver essa situação. Eu não tenho ninguém aqui, o meu apontador está para cá e minha quantidade está aqui, ó, igual a zero. Vou colocar aqui só um comentáriozinho, né, para a gente não ter problema se depois quiser compilar. Se minha quantidade tiver igual a zero e eu tentar remover um curso, o que, que eu vou obter de resultado, né? O que, que vai me sobrar? Cara, ele vai tentar remover aqui, quem está atrás, fora dos limites do array. Se eu tentar remover fora dos limites do array, eu vou receber aquela famosa exceção, que é o exception, que é a exception de array index out of bounds, né? Que eu estou tentando acessar fora dos limites do array. E isso daí seria algo que não é interessante, né? Bom, eu posso tratar para ver se tem elementos, né? Verificar se tem elementos. Verifica se tem algum elemento antes de remover. Então, eu quero verificar se tem algum elemento antes de eu remover. O que eu posso fazer de teste? Bem, esse cara daqui, quantidade de cursos, né? Se ele for igual a zero, quer dizer então que eu não tenho elementos. Se eu não tenho elementos, eu vou fazer o seguinte: return null. Ele vai retornar nulo. Posso retornar null? Posso, porque cursos é uma referência, a referência aceita null. Então, se a quantidade de cursos é igual a zero, eu retorno null. Se não, eu vou subtrair um de cursos, vou salvar o curso que eu quero, vou apagar ele do meu array e vou devolver esse curso que foi removido. E aí, beleza, funcionou. Gostaram da ideia da remoção? Ficou bacana, né? Estou removendo do final. Essa daí é uma possibilidade de remoção. Vamos testar, né? Porque bonito tá, vamos compilar então esse negócio. Bom, compilou. Isso daí é bacana, compilou. E vamos ver se está funcionando, né? Então vamos abrir o nosso teste, usa a faculdade Array, tá aqui, e a gente inseriu um monte de cursos, ele vai chegar um momento que vai retornar alguma coisa para a gente, e eu quero agora remover um curso. E eu vou fazer assim, ó, só para enxergar melhor, né? Adicionei um monte de curso na faculdade 2 e vou fazer um system.out.println. E aqui, ó, remover curso.
E o que eu vou fazer aqui? Eu vou concatenar o que eu quero, né, fazer. Vou colocar ele aqui, F2, ponto, remove, abre e fecha parênteses. Acho que pode colocar até na mesma linha que vai dar certo ali. Tem espaço. Aí, ó. Dei um remove. E esse remove vai remover do final. E ele vai devolver alguém para a gente. Então, vamos ver isso daqui acontecendo, né? Eu vou compilar esse cara. Compilou. O que está dando de erro? Ah, aqui, ó. O ponto remove, né? Remove. Ele não conseguiu achar esse cara. A gente está fazendo criação do 2, um array de 10, adicionando ponto remove. Deixa eu ver o nome, né? Deixa eu fechar aqui. Remove curso, né? O nome, não é somente remove. Remove curso, remove curso. Tá aí. Compilou. Executando. E olha só, remover curso. E ele removeu um dos cursos. Muito bacana. E se eu quisesse remover mais cursos, né? Vamos colocar aqui alguns cursos para ver. A gente não está vendo que a gente criou cursos iguais, né? Só para ver se ele remove 5 cursos. A gente tem aqui um array de tamanho 10 para a faculdade 2, né? A gente está criando 10 cursos para ela. Inserimos um monte, a gente vai ver que se a gente quiser tratar o erro, a gente pode tratar. E a gente removeu 5. Então, teoricamente, ele teria que imprimir 5 cursos para a gente. Compilou, rodou, e olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cursos. Ou seja, ele removeu aqueles 5 mesmo ali. Então, está funcionando a remoção de cursos. É uma possibilidade, remover do final. Então, o último inserido é o primeiro a ser removido, e a gente está fazendo aí uma brincadeirinha. Você inseriu ele por último, você removeu ele primeiro. Fica bem interessante essa brincadeira. Apesar de não dar nome aos bois, eu acho que o Breverton está feliz da vida de ter visto essa estrutura aqui. A gente montou o que aqui, Breverton? Fala para mim o nome dessa estrutura de remoção. Olha lá, o último que eu inseri vai ser o primeiro que vai sair. Pilha. Uma pilha. Tá me escutando? Oi, desculpa, Breverton. Tá me escutando? Eu estou te escutando agora, sim. Literalmente, a gente fez o que agora, né? Uma pilha. E aí, o que acontece? A gente está empilhando os nossos cursos. Coloquei o primeiro, coloquei o segundo, coloquei o terceiro. Eu preciso remover, eu removo de cima. Então, eu removo o último inserido. Literalmente, é uma pilha que a gente montou, uma stack. Então, é uma das estruturas que a gente verá aí no decorrer do curso, né? Quando a gente chegar em estrutura de dados, a gente vai ver isso daqui. Por enquanto, a gente está manipulando arrays, né? Já ficou bacana, a gente já fez uma remoção, acho que já ficou bem interessante aqui a brincadeira. Mas não é sempre assim tão fácil, né? E se você quiser adicionar, né? Vamos pensar aqui em algumas possibilidades. E se eu quiser ir adicionando elementos no meu array, independente da quantidade, eu quero adicionar. Então, eu tenho um array lá, vou pegar e vou adicionar e não quero nem saber. Vou adicionar. Mas vai chegar no meu limite. Não quero saber, eu vou adicionar. E para depois remover, eu tenho que remover desde que eu não chegue a zero, né? E se chegar a zero também, não tem problema, ele vai retornar nulo. Então vamos testar esse daqui do remover, né? Aqui ele está removendo 5, eu vou remover mais 5. Então aqui ele vai ficar, para a gente vai ter nenhum curso cadastrado na nossa faculdade 2. Compilando, rodando, a nossa faculdade 2, ela não tem nenhum curso. E se eu tentar executar mais uma vez, eu vou até pular uma linha aqui só para a gente ver, foram uns 10, e eu estou tentando executar mais uma vez uma remoção, tentando remover de algo que não tem o que remover, né? Já está vazio. Ele, retornou um null aqui para a gente, tá vendo? Isso daqui ele removeu todos os cursos,
foram removidos todos os 10 cursos, e agora ele não removeu ninguém, e continua como vazio. Mas não parou o funcionamento do nosso programa. O programa está funcionando muito bem. Então, essa grande sacada do remover, ele remover devolvendo o objeto, é bem legal, porque, putz, não era para ter apagado ele, eu tenho ele salvo, né? Eu posso ainda pegar, se eu salvar isso daqui, por exemplo, ao invés de fazer a remoção desse jeito, eu pegar aqui e colocar um curso, estou chamando de C, aleatório, e estou colocando isso daqui. Eu posso? Posso, olha lá que legal. Eu posso fazer isso. Aí na minha variável C, aqui no meu objeto do tipo curso C, eu vou manter essa informação salva. Então, se eu quiser, em algum momento, restaurar esse cara, eu ainda consigo. Antes de inserir ninguém, ainda se eu montar essa estrutura no meu programa, eu ainda posso reinserir ele. É uma possibilidade bem legal de devolver isso daqui para dentro do nosso conjunto de coisas, né? Eu acho que fica muito legal essa ideia da gente trabalhar dessa forma, né? Da gente poder brincar de colocar o elemento, a gente vai inserindo, depois remove, ele vai tirando no formato de pilha. Funciona muito bacana. E a gente poderia fazer alguns testes, e eu acho que é o momento da gente brincar de fazer alguns testes aqui. Eu acho que vai fazer bastante diferença na programação daqui para frente, com algumas possibilidades, né? Eu quero remover um elemento, mas eu não posso remover se o meu arranjo de cursos, né, meu conjunto de cursos, minha lista de cursos estiver vazia. Então, eu poderia testar se há cursos ainda para remover, né? Se tem cursos para remover. Se não tiver cursos para remover, eu posso lançar uma exceção no meu sistema operacional. Então, é uma outra possibilidade legal. Eu vou tentar remover alguma coisa vazia, ele não vai me devolver null. Ele agora vai lançar uma exceção para mim. Pode ser uma possibilidade. Aí eu não preciso mais fazer esse teste. Eu posso fazer mão do tratamento de erro por exceções. E aí é uma coisa legal. O que é uma exceção, né? Uma exception, uma exceção, é a forma com que a gente tem do nosso compilador, ele compilou o código, na hora que ele gerou o ponto class, que ele está sendo executado, quando a gente processou isso daqui, virou um ponto class, está sendo executado, a gente tratar esse erro daí que pode acontecer em tempo de execução. Quando você compila, os erros em tempo de compilação são fáceis de serem entendidos. Por exemplo, né? Eu esqueci de colocar, por exemplo, a letra R, ficou return, e não return. Se eu compilar esse código daqui, ele vai dar um erro dizendo, olha, ele não conhece esse negócio de return. Eu preciso ter um return, né? Ah, eu escrevi errado, compilei o meu programa. Legal. Agora, se eu não tiver isso daqui e eu tentar gerar esse código, será que vai dar erro? Vamos comentar isso daqui e vamos testar, né? Agora, o que a gente viu foi que o nosso código que a gente fez, ele está inserindo mais de 10, tentando inserir mais de 10 cursos numa faculdade que só pode ter 10 cursos, e a gente viu que ele gera lá um retorno para a gente tinha feito na aula passada um retorno booleano, que a gente pode manipular isso aqui, ou, né, ou a gente pode remover quando a gente insere um curso. E aí a gente estava tratando quando não tinha mais cursos para serem removidos. E a gente agora fez com que ele removesse todos os cursos que foram inseridos e a gente remove mais um. E a gente quer ver o que acontece nesse mais um, né? Então vamos ver aqui o que vai rolar. Compilando, rodando. Olha só que bacana. Agora eu tenho um array index out of bounds. A gente está tentando acessar uma posição que não é válida do nosso array. Por quê? Porque a estrutura do nosso código faz com que eu decremente a posição para trás para eu pegar isso daí e remover ela. Então, essa é a estrutura que a gente tem. Vai gerar bug no nosso programa. A gente já está lançando exceção para o sistema operacional. Ou seja, se não há elementos para serem removidos, vai dar pau.
Antes, ele deixava eu colocar quantos eu quisesse, com essas 3 linhazinhas de código aqui que eu selecionei, só que o retorno para o nosso código era sempre null, 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 null. E agora eu quero que dê uma exceção. E essa exceção, eu posso fazer algumas brincadeiras de lançar alguma exceção para o sistema operacional manipular isso daí, que nem aconteceu. Então, se eu executar o meu código aqui, ele vai lançar uma exceção, que é a exceção chamada array index out of bounds. E se você perceber, uma exceção, ela começa com a letra maiúscula. E ela está dentro do Java Lang. Se ela está começando com uma letra maiúscula, o que, que ela quer, o que, que ela significa para a gente, né? O que, que ela quer dizer, o que, que ela é. Que é uma exception, eu sei que é, mas além disso, o que, que ela é? O que, que essa exceção é? Essa exceção é uma classe. Se é uma classe, a gente pode criar as nossas próprias. Por enquanto, vamos trabalhar com as que existem. Depois, na próxima aula, a gente cria as nossas exceções e a gente tenta manipular isso daí de alguma forma, brincando e lidando e manipulando algumas brincadeiras. Aqui eu já consigo fazer algumas validações. Então, eu gostaria de lançar uma exceção minha, porque essa exceção, na verdade, ocorreu porque eu não tenho elementos no meu array. Só que eu não gostaria que o usuário final soubesse que eu estou manipulando um array por debaixo dos panos. Eu gostaria que ele recebesse uma notificação de que lista vazia, não há elementos a serem removidos, uma exceção de um argumento ilegal ou de alguma coisa do tipo, né? Uma exceção que a gente poderia tratar aí e manipular. Se eu tenho essa possibilidade, então é interessante, né? Vamos começar a brincar com isso daí. Eu posso tentar lançar alguma exceção e a gente vê o que, que acontece. Vamos ver como que a gente lança uma exceção para o sistema operacional. Lembrando, né, e falar em pilha foi muito importante, porque como que funciona um programa quando ele é executado pela JVM, pelo Java, né? Quando a gente roda um programa Java, ele funciona da seguinte forma: o Java ele vai carregar uma classe, e qual que é a classe que ele carrega, né? Vamos ver qual que é a classe que ele carrega. Ele carrega a classe que eu estou criando, mas ele tem um método que é necessário. Se eu não tiver o método principal, ele não carrega a classe. Então, para carregar uma classe, ela tem que ser executável, ela tem que ter o método principal. Então, ele vai fazer a chamada a uma classe e ela vai carregar o método main por cima. Então, eu chamei a classe, qualquer classe executável, ou seja, qualquer classe que contém um main, e aí ela vai chamar o método main. O método main foi chamado aqui, ó. O método main foi chamado. Então, imagina que eu tenho meu sistema operacional, agora eu tenho o main sendo executado. Então, o main está rodando aqui. Depois disso daqui, começou o nosso programa, né? E aí ele veio, criou. Quando ele faz a criação, ele vai chamar um método construtor da classe faculdade array. Então, ele parou aqui, ele vai adicionar mais um em cima do main e vai executar esse método. Aí ele vai chamar esse cara daqui e vai executar. No caso, esse construtor daqui vai ser chamado e ele vai executar esse cara. Terminou de executar ele, beleza, ele vai sair da nossa pilha. Quem que está embaixo dele? O método main, abaixo do método main está o nosso sistema operacional. Continuando, ele vai chamar de novo esse método construtor, só que agora passando um parâmetro do tipo inteiro. Se você olhar, ele não vai chamar esse daqui, mas ele vai chamar o de baixo, esse outro daqui. Aí ele chama esse cara, carrega esse cara em cima do main. Executou ele, dentro dele tem a chamada de um método, que é o método 7 cursos, então em cima desse vai ter os 7 cursos, e aí ele chamou os 7 cursos, voltou tudo bonitinho, ele ainda vai sair, depois vai chamar o get cursos, get total curso, vai sair, e depois o construtor faculdade array com um parâmetro inteiro vai sair, vai voltar para o método main. Então a gente voltou aqui. Agora que eu tenho meu objeto criado, eu estou chamando o método add curso. Aí ele vai vir e vai chamar o método add curso.
Aí chamou o método para adicionar curso. Ele vem, chamou o método para adicionar cursos e ele veio, executou. Terminou de executar o método, ele tira da pilha. Então, é exatamente o funcionamento da pilha de execução. Ele vai, chama, coloca na pilha. Terminou de executar, tira da pilha. E é essa a ordem que está acontecendo. Então, ele fica chamando e note que tem o meu sistema operacional, em cima tem o método main sendo executado até agora. O método main não parou. E aí, o que acontece? Às vezes você pode empilhar vários e vários métodos, um chamando o outro, chamando o outro, chamando o outro, chamando o outro. A pilha de execução de métodos, de chamada de métodos do Java, ela varia de sistema operacional para sistema operacional. É a quantidade de memória que o Java tem disponível para ele trabalhar, né? Então, quanto mais ele vai conseguir chamar. Quanto menos memória disponível para execução, menos memória ele vai ter, logo ele vai conseguir invocar menos métodos, ou seja, a pilha vai ser menor. Isso daí é importante da gente saber, então não existe um número cabalístico, mágico, que seja igual para todo mundo. Ah, pode chamar 10 métodos, pode empilhar 10 coisas. Não é. Pode ser 10 para o teu sistema, para o meu pode ser 20. Então, varia conforme a quantidade de recursos disponíveis em cada sistema operacional que está sendo executado. E aí o que acontece? O que é uma exceção? Imaginou essa pilha de vários e várias chamadas? Em um determinado momento acontece alguma coisa que não pode, não consegue ser tratado pelo teu programa. O teu programa não esperava algo do tipo. Vem literalmente uma bomba, estoura todos esses caras e devolve o controle para o sistema operacional. A exceção é literalmente isso daí. Você jogar uma bomba em cima dessa pilha de execução, você acaba com toda ela e você vai lá e devolve o controle para o sistema operacional. E aí você pode falar assim, como assim uma bomba que estoura e detona todo mundo? Vamos executar e vamos entender. Vou maximizar aqui para a gente poder ver, né? Deixa eu ver. Acho que aqui ficou grandão. Ficou legal para a gente ver. Olha só o que acontece aqui. Estava vindo executando o programa, aí de repente aconteceu uma exceção. Ele chamou essa exceção. Essa exceção aconteceu dentro do método remove, que foi chamado pelo método main, que devolveu o controle para o sistema operacional. Agora aqui é o meu sistema operacional que está falando. Acabou a execução do programa. Então, o meu programa, minha classe tinha sido chamada, ela carregou o método main em cima do sistema operacional, em cima do método main tem lá o curso, o remove curso, que foi nele que deu o problema. Então, a minha pilha de execução estava sistema operacional, método main, método remove curso. Quando jogou a bomba que explodiu, ele simplesmente foi destruindo um por um até chegar no sistema operacional e devolver o controle para ele. Isso é o que uma exceção faz. E aí, ela faz isso todas as vezes? Faz isso todas as vezes. Mas tem possibilidade de tratamento dela? Tem. O tratamento vai vir depois. Então, a gente vai primeiro fazer com que eu lance essa bomba no meu sistema operacional. Falou, Derek, tudo de bom, bom trampo, filho. Vai com Deus. Aí, o que acontece? Essa bomba é muito importante, porque ela devolve a pilha de execução para a gente. E se a gente quiser tratar isso daí, a gente consegue. A gente pode manipular. Então, vamos fazer primeiro ele lançar uma exceção para a gente poder manipular. Então, como que eu vou fazer? Eu não quero que percebam que isso daqui é um array. Eu quero que passe desapercebido para o usuário final, que ele possa adicionar cursos e remover cursos e não perceber isso daí, né? Então, eu vou criar um método para fazer um teste aqui para eu poder chamar ele. Vou criar aqui perto do final, do toString, só para ficar mais fácil de localizar depois. Esse método ele não precisa ser conhecido por quem está fora da classe. Então, ele vai ser privado. Private. E agora a gente vai fazer um teste. Verifica se tem cursos ou verifica se a lista é vazia. Vou colocar lista vazia, né? A lista de cursos vazia. Não sei ainda o que ele vai fazer, né? Aqui falando, né? Vai retornar para a gente. Lista de cursos vazia. Esse daí é o nosso teste. Eu quero verificar se a lista de cursos é vazia. Como que eu verifico se a lista de cursos ela é vazia, né?
É bem simples, né? A gente verifica pela quantidade de elementos que a gente tem. Nossa quantidade de cursos, se ela for igual a zero. Então, se a nossa quantidade de cursos for igual a zero, quer dizer, então, que a gente tem uma lista vazia. E é essa a ideia. Bom, eu poderia retornar isso daqui como um boolean e tratar, mas eu gostaria que, quando eu chamasse lista de cursos vazia, para verificar se uma lista de cursos, né, verifica se lista de cursos é vazia. Vou colocar aqui, ó, mais significativo ainda, verifica se lista de cursos é vazia, né? Verifica lista de cursos vazia. Eu quero fazer o seguinte, se isso daqui for verdade, né, dependendo do momento, pode ser um problema para mim. E aí o que eu faço? Quando eu vou remover, eu não posso ter ela vazia, ela tem que ter alguma coisa. Então, se ela for vazia, se a quantidade for igual a zero, ou seja, se minha lista for vazia, eu quero pegar e fazer alguma coisa. Eu quero, né, gritar de alguma coisa, eu quero lançar uma exceção para o meu sistema operacional, mas uma exceção mais amigável, por exemplo, né? Como que eu lanço uma exceção? Eu falei para vocês que exceções são classes, né? Então eu teria que instanciar um objeto do tipo exceção que eu quero? Eu posso fazer isso sim, posso. É uma saída muito possível, muito cabível. Mas eu posso também fazer uma chamada anônima, sem dar nome para minha exceção, criar um objeto do tipo exception. Não quero criar um objeto do tipo exception. Eu quero chamar um objeto, né, exceção, exception. Eu acho que eu posso. Então eu poderia fazer aqui um new exception. Eu poderia fazer algo assim? Poderia. E aí a gente pode lançar esse cara aqui para o sistema operacional. Já que eu estou falando dele, vamos brincar um pouquinho, né? Vamos abrir aí a documentação do Java e vamos trabalhar em cima dela. Java doc exception. Vamos ver aí exceção, né? E aí vamos ver aqui dentro da documentação. Vamos abrir aqui a documentação. Vamos ver aqui, olha lá, exceção, bonitinha, fica dentro do Java Lang. Como que a gente tem construtor exception, exception e uma mensagem. Bom, tem uma exception e uma mensagem, então do formato string. Então, será que eu poderia fazer alguma coisa assim? Lista de cursos vazia. Bom, eu vou, né, tentar compilar. Esse cara daqui eu vai lançar uma exceção. A exceção vai cair para o sistema operacional. O exception funciona, quando eu crio uma exceção, ele funciona como se fosse um return. Ele vai retornar tudo, né? Então eu não preciso colocar um return aqui. E esse cara daqui eu vou colocar void, já que se acontecer, ele vai estourar a bomba e vai devolver para o sistema operacional. Vamos compilar esse cara daqui. Ele compilou, legal. Agora eu vou tentar executar de novo o meu código lá para ver o que vai acontecer. Então, eu vou executar o meu código. Agora ele deu um array index out of bounds ainda, né? Ele lançou uma exceção array index out of bounds. E aí, por que ele lançou? Ele não funcionou a minha exceção? Bem, funcionou, funciona, ela está bem. O único problema é que a gente não chamou, né? Então, não adianta eu criar um método que faça a verificação se eu não utilizá-lo. Esse cara daqui, ele tem que ser chamado em algum momento, ele tem que ser utilizado em algum momento. Então, vou utilizar esse cara. Aonde que me interessa utilizar? No remove. Então, aqui, ao invés de fazer esse código, né, que verifica antes de remover, eu vou colocar isso daqui, ó, que é o meu verifica antes de remover. Verifica se a lista de cursos está vazia. Então, verifica se tem algum elemento antes de remover. Ou seja, verifica se a lista de cursos está vazia. Vamos ver agora o que acontece. Atualizei o meu código, estou chamando a minha verificação. Ela não acontece sozinha, ela tem que ser invocada. Agora eu posso rodar o meu código. Rodando, olha só que bonito. Continua lançando exceção de que ele não está funcionando ali. Por que está lançando essa exceção daí? Vamos trabalhar esses valores, né? Vamos ver o porquê.
Quando eu fiz essa chamada daqui, fiz a chamada, qual será que era o valor de curso, né, de quantidade de cursos? Vamos ver. Vou fazer uma impressão aqui só para a gente verificar, né? System.out.println, e aí eu vou fazer a impressão da quantidade de cursos. Vamos ver qual que é o valor da quantidade de cursos aqui no nosso código, né? Compilei aqui, vamos executar e a gente vai ter exceção lançada e vamos ver aqui, ó, a quantidade de cursos. Antes da execução, quantidade de curso é igual a 0. Então, beleza, quantidade de curso é igual a 0. E aí ele vai chamar a nossa exception. Mas essa quantidade de curso daqui é igual a 0, né? Em que momento ele chegou e lançou essa exceção? Olha aqui, eu tenho aqui quantidade de cursos igual a 0, aí ele vai chamar lá o nosso verifica se está vazia a lista, né? Aí a nossa lista lá, quantidade de cursos igual a 0, ele lança uma exceção. Mas não está funcionando, não está aparecendo. Sim, está corretíssimo, não está aparecendo. E eu provo para você que ele está entrando aqui dentro disso daqui. Porque, olha só, eu vou colocar uma impressão aqui, então a gente vai estar vendo a quantidade, e eu vou colocar para você, ó, entrou, vai criar a exceção, né? Vou escrever aqui, vai criar uma exceção. Vai criar uma exception. Vai criar uma exceção. Vamos ver se isso daqui é verdade. Aqui, ó, vai criar uma exceção. Ele está entrando, ele está fazendo aquilo dali, mas não está funcionando. E aí, por que não está funcionando? Voltar lá na nossa documentação. Porque ele fala o seguinte, uma exception é throwable, é lançável, né? A gente vai lançar ela para o sistema operacional. Se ela é lançável, eu tenho que lançar ela, eu tenho que fazer uso do lançamento. Não é simplesmente criar uma exceção, eu tenho que lançar ela para o sistema operacional. Então, eu tenho que ver a estrutura, não basta o exception, eu tenho que ver que ela é uma throwable. Então, eu tenho que fazer isso daqui acontecer. Eu tenho que lançar essa exceção para o sistema operacional. Como que eu vou lançar? Vou utilizar um comando novo. A gente já viu ele desde LP, a gente conhece esse cara porque ele está na documentação, mas a gente não tinha utilizado ele, né? Então, para fazer a utilização dele, é o throw. Caramba. Então, a gente vai fazer aí um lançamento de uma exception. E olha só o que vai acontecer agora. Essa palavrinha mágica aqui, esse comando que a gente está dando, lançar uma nova exception, vai fazer toda a diferença. Quando eu rodar agora, você vai ver, nossa, olha lá, eu não posso porque ele deveria ter sido lançado como throw. A gente tem algumas exceções que elas não são fáceis de utilizar. Tem uma mais fácil para a gente utilizar por enquanto. Eu vou utilizar uma para a gente poder trabalhar e vou mostrar aqui para vocês. Existe uma exceção chamada ilegal argument. Illegal argument exception, acho que é isso. Illegal argument exception. Então tem uma illegal argument exception. Tá lá, uma illegal argument exception. Agora, olha só a diferença. Eu deixei aqui que uma é throwable e logo já vem a exception. Esse cara aqui tem o throwable exception, aí tem um runtime exception, aí depois ele tem lá o illegal argument exception. Esse cara daqui tem também um método construtor que ele passa uma string. Então, eu vou pegar esse illegal argument exception aqui. Então, vamos pegar esse cara. Na hora que eu fizer isso daqui e colocar, a gente vai ter um outro detalhe, né? Olha só a diferença. Illegal argument exception. Compilei. Funcionou por causa daquele runable lá, né? Que ele faz em tempo de execução, ele roda a nossa exceção.
E agora a gente tem uma exceção chamada Illegal Argument Exception, lista de cursos vazia. E aonde que ela ocorreu? Olha lá, verifica a lista de cursos vazia. A lista de cursos está vazia. A gente pode criar e lançar as nossas próprias exceções. Essa daqui é uma brincadeira bem densa. Eu acho que a palavra mágica é essa. É pesado esse assunto. Ele não é um assunto leve, não é um assunto light. Eu só quero poder criar alguma exceção que já exista para ficar mais fácil. Por enquanto, vamos utilizar essa daqui do Illegal Argument Exception. Depois a gente vai evoluindo as nossas exceções. Eu vou tirar aqui agora os comentários, porque agora ele está verbosando muita coisa na tela, né? A gente tinha colocado para ele fazer uma impressão. Essa impressão deixou de ter sentido. Eu não quero mais trabalhar com null. Eu vou pegar agora e deixar aqui, ó, lista de cursos vazia. Ele vai lançar a exceção para o sistema operacional, vai jogar essa bomba lá e aí fica tranquilo. E se eu quisesse agora fazer uma de lista de cursos não mais vazia, mas cheia, né? E se eu quisesse fazer essa verificação, eu posso? Posso fazer uma verificação desse tipo, né? Então a gente pode fazer aqui, a gente testou se a lista era vazia. Então vamos testar agora se lista de cursos cheia. Se ela está lotada, né? Cheia, lotada. Vou deixar cheia. E agora, quantidade de cursos igual a zero? Não. A gente já tem esse teste. Olha aqui aonde está o nosso teste. A gente está testando quando a gente tenta adicionar. Então, se isso daqui não for mais verdade, ou seja, se a quantidade de cursos for igual ao total de cursos, é isso daí que a gente vai ter. Então, se eu tentar adicionar e chegar aqui ao total de cursos, eu posso lançar essa exceção. E aí eu vou trocar, vou colocar aqui essa exceção que a gente acabou de fazer, vou colocar lá no nosso insere, né, no nosso ADD. E agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais fazer os return true, return false. Vou deixar esse cara aqui como void, vazio, não vai ter mais esse tratamento. E eu vou fazer aqui a minha verifica, se a lista está cheia, que é um problema que eu tenho. Se isso daí for verdade, ele vai lançar uma exceção, eu não preciso mais nada disso daqui. Ele simplesmente vai ter que, Ctrl Z. Eu vou ter que, se acontecer esse cara daqui, se ele lançar essa exceção, se tiver cheio, ele não vai fazer mais a adição do curso, porque não tem. Então, vou lançar uma exceção. Olha só, compilando. Agora, vamos executar o nosso código. Ele vai dar problema aqui em algum lugar. A gente tem 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele deve dar erro aqui. Ele deve dar erro nessa linha daqui. Quando ele tentar executar essa linha, ele deve dar erro. Vamos ver se vai ser aqui mesmo, se eu contei certo. Esse cara aqui já não vai funcionar, né? Óbvio, porque a gente tirou o retorno booleano, ele não retorna mais valores boolean. Compilando, tá certinho agora. Tirar lá a mensagem, executando. Agora, ó que bacana, ele teve lá lista de cursos cheia. E aí ele deu erro lá na lista de cursos, na linha 85, depois no ADD curso, linha 34. Então ele tentou adicionar ADD cursos lá na linha 34, né, no outro, e aqui ele deu erro no método main, na linha 14, quando ele tentou chamar. Ele foi tentando inserir linha 14, aqui, ó. Ele deu erro aqui que eu não tinha visto, que esse cara aqui a gente tinha já criado e tentado adicionar. Então, esse cara aqui, ele estourou logo de início. Agora, a gente está com um problema, né? Esse cara daqui, ele pode ser que se eu tiver um elemento só, né? Se eu tiver o total de elementos igual a 1. E aí ele vai dar chabu se for igual a 1. Vamos ver se é isso mesmo, né? Quando ele chegou aqui, vamos ver o que acontece no adiciona curso. Ele verifica.
Então, teoricamente, a gente tem quantos cursos quando a gente cria, né? O nosso total de cursos ficou igual a zero, a gente não colocou, atualizou. Então, eu tenho que ter aqui, ó, total de cursos, né? Então, está faltando essa informação aqui do total de cursos, que é o set total de cursos. Vou colocar aqui o mesmo perfil, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, porque eu preciso agora dizer que aqui é 1, que é a quantidade de cursos que eu quero. Simplesmente para ele ter, porque senão o meu total de cursos começa igual a zero, porque eu não atribuí valor inicial para ele, né? Só por causa disso. Aí a gente começa a melhorar o nosso código, incrivelmente vai melhorando, né? Agora sim, a gente teve uma exceção que ocorreu na linha 86 do código, o ADD curso linha 35, linha 29. 29, tá aqui. A próxima linha, 29, exatamente, agora deu certinho. Linha 29, aconteceu a exception. Depois de adicionar 10 cursos, ele vai dar um erro aí para a gente. É um problema bem interessante, né? Ele vai dar um erro quando a gente tentar inserir um curso a mais. Legal, ficou bacana, bem interessante. Então, a gente consegue manipular as exceções. Eu posso, por exemplo, fazer um tratamento de exceções, né? Posso tentar manipular exceções. Então, eu sei que até aqui não ia dar erro, né? Eu quero tratar essa daqui, fingindo que a gente vai só manipular a partir dessa daqui. Eu quero tratar essa exceção. Para fazer o tratamento de exceção, a gente vai utilizar um bloco chamado try e except, try catch, né? Então, como que funciona um try, né? Eu vou tentar fazer isso daqui. Então, eu estou tentando fazer esse bloco daqui de instruções. Pode ser uma, pode ser várias, vai dar uma exceção. E aí, caso aconteça uma exceção, eu posso manipular essa exceção. E aí a gente pode lidar melhor com ela. Fica bem interessante você ver essas possibilidades de manipulação e você vai ver que o bloco de tratamento de exceção começa a fazer quando você sabe que pode dar erro, né? Esse sabe que pode dar erro é um problema bem interessante. Não quer dizer que você queira que o erro aconteça. Não quer dizer que você deseja que ele aconteça, mas pode ocorrer. Então, existem essas possibilidades de manipulação de erros que acontecem. Vamos só rever o que está acontecendo aqui. Eu vou só comentar esse bloco try por enquanto, né? Para a gente ver aqui o que está acontecendo. Vou executar novamente. Vou só dar uma ampliada aqui para a gente ver. Olha lá. Ele chega e fala assim, olha, tem uma exceção, e a gente viu que a gente precisava de uma runnable por necessidade para a gente não ter que fazer outras implementações agora. E aí, eu pensei assim, bom, estou lançando uma exceção que você já conhece, porque acabou de dar erro. Você executou uma vez, você viu que aconteceu essa exceção chamada Illegal Argument Exception, né? Você já viu ela. Se você viu, se você tem noção dela, você pode pensar assim, já que eu conheço essa exceção, já que eu tenho noção da existência dela, eu posso pensar, se ela ocorrer, eu posso tratar essa exceção de alguma forma. Por que que eu posso tratar essa exceção? Eu posso utilizar o bloco try, que a gente vai falar dele, e manipular isso daí de alguma forma, para a gente se proteger e se resguardar, né, das utilizações. Então, essa ideia de você ter esses blocos e utilizar esse tratamento de exceções é muito interessante e muito útil. Vamos entender um pouquinho, vamos ver aí uma utilização, como que pode ser, o que pode se dar nessa exception, né? Quando eu tento manipular um bloco, estou colocando lá try, coloquei o meu bloco de tratamento, e eu posso ter posso ter vários comandos, então aqui vem todo o código que você quer testar, né, manipular, e aí você pode vir aqui e fazer um tratamento. Aí você vai catar, como eu aprendi, você vai dar um catch nela, né? Você vai pegar a exceção
E aí você pode fazer alguma coisa. Eu vou colocar assim, o catch sem nada. Você vai notar que agora vai dar problema na linha 40 e não mais na linha 33. Então, olha só, compilei, catch, a gente vai trabalhar, vamos colocar aqui uma exception, que a exception a gente vai falar melhor quando chegar na exception. Quando chegar em herança, porque a gente vai precisar conversar um pouco mais sobre isso. Mas olha só, coloquei uma exception, a exceção mais genérica que tem. Coloquei lá minha exceção genérica e vou rodar o meu código agora. Vamos ver agora o que vai acontecer com ele. Agora ele rodou e ele deu lá um ilegal argument exception, lista de cursos cheia, erro 36. Ué, ele continua dando erro não, na 35? Porque esse aqui é do add curso. Mas e no método main? Linha 40. Opa! Linha 40 deu erro. Se eu passar essa linha agora, vou adicionar ela aqui para dentro, ó. Joguei ela para dentro da tentativa. E vou ver que vai dar problema nessa linha. Agora vai ser 42. Olha lá. Aí você vai olhar, vai ver a pilha de execução, ilegal, argumento exception, lista de cursos cheia. Deu lá na linha 86, na linha 35 do curso, na linha 42. Opa, olha lá, linha 42. Literalmente no mesmo local que eu disse que ia aparecer, apareceu a exceção. Por quê? Porque o bloco try, ele está tentando utilizar, tentando executar esse código, e caso aconteça qualquer exceção, ele vai manipular isso daí. As exceções, elas podem ser, por exemplo, da mais genérica, da mais específica para mais genérica, né? Então, eu tratar das exceções mais específicas. Qual exceção que a gente está gerando, que a gente está lançando aqui, né? O nome da exceção que a gente está lançando no sistema operacional é Illegal Argument Exception. Eu posso pegar e tratar aqui, ó, fazer um outro bloquinho. Eu acho que o cat ele pode fazer isso. Acho que a gente pode fazer vários blocos de exceções. Illegal Argument Exception, e vou chamar ele de E, não tem problema. Compilou, funcionou, vou rodar, e ele, né, funcionou até certo ponto, vai continuar dando erro na linha 44, que é a próxima linha, mas antes disso ele não tem erro. Eu vou colocar aqui, só para a gente ver, um system out, né? Então vamos colocar aqui, ó, um system out. E eu quero ver o que acontece, né? Eu vou colocar aqui, ó, illegal argument exception. Só para a gente ter aí uma ideia se ele entrou ali, né? E aqui eu vou colocar só uma exception, um E maiúsculo aqui para a gente ver. Então, ele vai ficar um pouco afastadinho, vai dar uma diferença aí. Então, rodando agora, você viu aqui que saiu uma illegal argument exception. Ele entrou naquele cara ali. Mas o E, ele não entrou. Por quê? Porque quando ele chegou e executou lá aquele código, deu erro na illegal argument exception. Se eu não tivesse esse cara daqui sendo tratado, então vamos lá no adiciona. No adiciona. Vamos supor que eu não estou verificando, né? Eu não estou verificando se ela está cheia. Compilo, rodo, e aí, olha só. Opa, esse cara não tem, né? Tem que rodar o outro. Roda. Agora, ele deu um array index out of bounds. Então, esse cara daqui, ele lançou uma exceção do tipo genérica, uma exception. Todas as exceções são exceptions, né? Mas se eu tratar o array index out of bounds, eu também posso manipular ele diretamente, né? Eu posso pegar e testar se está dando problema naquela exceção. Então, eu posso fazer tratamento de várias exceções aqui. Ou, se eu quiser, eu trato somente a exceção que me interessa. Eu vou lá e trato somente a exceção que tem o problema acontecendo, né? Vamos dar uma olhadinha rápida na documentação dela. Ela tem aqui algumas coisas, alguns métodos, né? Vamos ver quais são os métodos.
ela tem os mesmos métodos lá do equals. Eu falo, não ajudou muito, né? Puxa, esse aqui ficou bem ruim. E esse cara, o exception? O exception também tem os mesmos métodos do equals. Ele não tem nada que me ajude muito. Puxa, ficou meio estranho, né? Ele não colabora muito com a gente. Então, ele tem algumas coisas que são complicadas a gente manipular, porque ele tem esses caras daqui. Olha, peraí. Ele tem os métodos que ele herdou do throwable. Vamos ver se esse aqui fala a mesma coisa. Olha lá, ele tem os métodos herdados do throwable. Tem. Opa, olha aqui. Print stack trace. Cara, tem um print stack trace aqui, get message. Tem algumas coisas que parecem ser interessantes. Imprimir a pilha, né, o que aconteceu, os erros, ou se não, imprimir a mensagem. Vamos experimentar cada um desses métodos daqui, né? Vou pegar esse cara daqui, primeiro get message. Vamos ver o que acontece com get message, né? E se eu chegar agora e falar assim, olha, eu quero que imprima esse cara, mais o get message. O get message deve ser um método, né? Get, mas ele pertence a quem? A minha exceção. Então eu tenho que pegar o objeto que eu criei, que é esse e ponto get message. Estou mandando imprimir a mensagem que aconteceu. Compilou. Só para a gente ver que isso daqui tudo, eu vou jogar esse trecho todo, né? Vou jogar aqui para dentro. Só para a gente manipular todo esse trecho de código de uma vez. Tirar aqui essas linhas em branco. Vou compilar esse cara e tem mais um aqui que eu quero corrigir. Vou voltar a lançar essa exceção aqui se tiver lotado também a nossa lista. Agora, vamos ver o que acontece aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse bloco try que a gente está fazendo. Se acontecer ilegal o argumento exception, né, ele vai lançar isso daqui e vai pegar um get message. Vamos ver o que vai rolar aqui. Compilou, executou. Olha só. Agora ele mandou aqui, ó, lista de cursos cheia. Ele mandou aquela mensagem que a gente tinha colocado. Então, ele tratou isso aqui, ó, lista de cursos cheia. Ele manda uma mensagem que eu quiser. Ou seja, o nome da mensagem que eu quis, ele colocou. E se eu pegasse lá, por exemplo, e pegasse aqui esse cara, o print trace, stack trace, né? Se eu quisesse ver esse cara daqui, ao invés de utilizar o get message, eu colocar lá o print, vamos ver o que acontece. Lembrando que ele vai sair na frente desse cara daqui. Compilou. E aí ele fala assim, olha, esse cara daqui não dá para compilar dessa forma. Por quê? Porque ele devolve um void. Então, esse cara daqui, deixa eu voltar o que era, vou deixar aqui e vou colocar aqui, ó. Esse é um método e ele está dentro do nosso objeto de exceção. Então, eu posso mandar ele direto, ele vai imprimir para a gente diretamente. Eu não preciso colocar um system out para ele. E aí, olha só, ele imprime exatamente, olha lá, lista de cursos cheia, foi a mensagem que apareceu. E olha aqui, ele imprime o mesmo stack de erro para a gente. Então, ele imprime toda a pilha de erro. Isso daqui você pode, por exemplo, se der erro, você mandar com mais outras informações dentro de um arquivo de log, disparar um e-mail para um servidor, fazer alguma coisa desse tipo. Antes de finalizar o programa, né, você pode mandar, olha, está acontecendo aqui algum problema desse tipo, para você poder verificar. Ou gravar em um arquivo de log seu, isso aqui pode ser pensado e manipulado de qualquer forma que você achar mais coerente. Mandar e-mail, gravar num banco, salvar em arquivo, então você consegue montar isso daqui. Ou, se não, você pode simplesmente, né, vou só comentar, ficar com uma mensagenzinha mais elegante, né? Se você tentar fazer isso tudo daqui e der algum problema, ele vai mostrar que ó, a lista está cheia. Em algum momento ele vai dar essa exceção daqui. E assim também eu posso trabalhar com essa aqui de baixo. Eu poderia colocar aqui um bloco try. Eu quero tentar remover esse daqui. Try. A gente vai tentar fazer esse cara.
Então, vai ser o bloco que a gente vai tentar executar. Fechou aqui, catch. E aí a exceção que a gente quer trabalhar está aqui. Então, qual exceção que a gente quer testar, né? Eu posso testar qualquer exceção. Vou testar a mesma de illegal argument exception, vou colocar, na verdade, exatamente a mesma coisa, e a gente vai ver o que está acontecendo, né? Então, ele vai ter aqui, ó, uma mensagenzinha saindo de uma forma mais amigável, né? Compilou, rodou, e aí você viu aqui, ó, lista cheia, aí depois ele teve, cadê? Aqui, ó, lista de cursos vazia. Deixa eu ver se eu estou colocando no lugar certo, né? Eu acho que está acontecendo antes, né? Vou colocar todo mundo dentro desse cara. Vamos apagar esse curso. Vou colocar aqui o try para antes. Então aqui ele vai tentar todos esses caras. Então ele vai tentar remover, né? Então na hora que ele tentar remover, se acontecer, ele vai ver aqui que vai ter algum erro acontecendo em algum momento, né? Acho que posso fazer a mesma coisa aqui, o adicionar, né? Vamos adicionar todo mundo lá dentro. Então, a gente vai tentar aqui. Estou fazendo, então, todas as adições e todas as remoções dentro de um bloco try except, né? Então, tá aí, a gente só vai, teoricamente, a gente só tem que ver a mensagem IAE, né? Illegal Argument Exception, que foi a que a gente manipulou. Então, se eu rodar esse cara daqui, olha só, lista de cursos cheia, lista de cursos vazia. É isso daí que está acontecendo. A gente consegue trabalhar e notaram, perceberam que agora o nosso sistema ele rodou até o final, ele não parou, a gente tratou com exceção, a gente lançou a bomba para o sistema operacional, só que quem escreveu o código que usaria a nossa classe implementou um método que trataria isso daí, que é o método, que é a técnica do try-catch, né? Colocou um try-catch, e aí consegue manipular. E a gente pode fazer, por exemplo, olha, mandar uma mensagem mais amigável, lista cheia, por favor, verifique a quantidade de elementos que você está inserindo, você excedeu a quantidade, blá, blá, blá. Você pode dar instruções, solicitar nova entrada, corrigir alguma coisa, e dessa forma o teu programa não para de funcionar. Você pode corrigir o erro em tempo de execução. Você dá aqui um valor alternativo e continua, e o teu programa não quebra por causa disso. É uma boa saída, é uma boa técnica, é bem interessante. Então, a gente viu aqui, primeiro, como lançar exceções, né? Então, a gente fez aqui um throw, que é o lançador de exceções. A gente viu que a gente pode instanciar um objeto, a gente fez uma instância anônima, né? Sem dar nome para ele. A gente viu que se a gente lançar somente exception, ele vai dar alguns probleminhas, porque tem um tal de runable que ele não tem, e eu teria que implementar esse runable na mão. E não é o objetivo agora, por isso que eu optei pela legal argument exception para a gente utilizar. Posso passar aqui uma mensagem, né, uma string, que vai ser o texto que vai aparecer para quando acontecer essa exceção. Posso chamar esses métodos lá dentro do meu código para testar, e depois, se eu sei que a gente tem lançamento, né, lançamento de exceções, eu posso tratar isso no meu código. E aí a gente mete um blocão try-catch lá e a gente pode tratar. A gente viu que eu poderia tratar genericamente, se fosse somente exception também, daria certo. Se eu quisesse, né, fazer isso daqui, funcionaria? Perfeito, olha lá. Compilou, executou, e ele vai dar o mesmo resultado, olha lá. Exatamente o mesmo resultado. Então, não necessariamente eu preciso tratar exatamente a exceção que eu criei, mas eu posso tratar genericamente ela, como uma exceção qualquer, né? Porque aqui eu criei uma ilegal argumento, mas poderia simplesmente ser uma exception. E a gente pode brincar mais com isso daí. Já me dá algumas ideias aí, por exemplo, para fazer tratamento de erros na hora de inserir os meus dados e validar eles. Beleza? Pessoal, eu acho que é isso daí. A gente fechou um pacote legal hoje. Espero que vocês tenham uma ótima semana e semana que vem a gente se encontra.